Olá, cá estamos para mais um vídeo do Cria Promove. É o vídeo mensal de fevereiro. É para nós uma honra, um gosto, um prazer, um privilégio estar aqui no vosso contacto, nestes pequenos vídeos que mensalmente vamos partilhando convosco. E sem mais delongas, o projeto Cria Promove de promoção, divulgação de obras, escritoras, relacionados com as artes literárias, com a literatura, com as artes plásticas, com as artes de palco, o cinema, a performance, o teatro. Se é criador, faz muito bem a sê-lo, como dizia o grande Pessoa, a literatura, como qualquer arte, é uma confissão de que a vida não basta, e nós não podíamos estar mais de acordo. O que seria da nossa vida sem a dimensão da cultura, das artes e particularmente da literatura, que é o que demais aqui falamos, e porque temos, digamos assim, no nosso ADN, uma vertente mais, diria entre aspas, especializada na literatura. Estamos associados à grande editora Edições Colibri, apesar de sermos um projeto que divulga todas as entidades, obras de edições de autor e todas as outras editoras da lusofonia, mas estamos obviamente com os pés bem assentes neste grande projeto editorial que são as Edições Colibri, e maioritariamente, como não podia deixar de ser, quase em todos os vídeos falaremos, ou vamos falando, ou apresentando, ou partilhando obras das Edições Colibri, sendo que hoje temos 8, metade são obviamente das Edições Colibri e outras de outras editoras, que fazemos isto obviamente com gosto, com paixão, com entusiasmo. Se não fosse isso, como sabemos, nada valeria a pena. Ora, antes de ir aos livros, que é particularmente o que vamos falar hoje, é apenas e só praticamente livros, não trazemos CDs, nem vamos falar de artes de palco, nem de teatro. Temos alguns projetos na manga e para promoção e divulgação falaremos no próximo vídeo, provavelmente. Estamos aqui a fazer, como vem aqui atrás de mim, um belíssimo quadro do artista Miguel Dera, meu amigo, meu conhecido, que haveremos de falar dele com mais detalhe mais para a frente, quando for oportuno. E este quadro grande do Miguel Dera dá-nos aqui um enquadramento muito bonito, e penso eu, suponho, desejo. E também para vos dizer que, antes que me esqueça e antes de ir aos livros, que continuamos, estamos na última semana de janeiro a gravar isso, portanto até meados de março iremos receber trabalhos para o grande livro de entrevistas, chamemos assim grande. São 30 autores, 30 criadores, que vamos incluir nesta primeira obra de entrevistas, portanto com o apoio do Cria Promove, mas será um projeto, uma edição das Edições Colibri. Já temos nesta altura metade dos autores, ou um pouco mais do que isso, selecionados. Portanto, o que nós queremos é ir ao encontro de outros autores, de outros criadores, para que possamos fazer um belíssimo livro de entrevistas. Infelizmente, por variedíssimas razões, não há esta, nós podemos quase dizer que é uma inovação nossa, que é uma experiência, não deixa de o ser. Claro que não descobrimos a pólvora, nem somos o primeiro editor e o primeiro projeto a fazer um livro de entrevistas. Contudo, não é algo que esteja muito desenvolvido em Portugal, e nós queremos que isso venha a acontecer cada vez mais. Portanto, vamos iniciar com esta primeira obra e depois queremos fazer outros. E em breve teremos material para fazer mais do que um livro. Neste momento, já certos, temos à volta de metade, e queremos, se for o caso, se for criador, escritor, artista, enfim, se for um profissional da moda, do teatro, do cinema, da música e obviamente da literatura, não deixe de promover, divulgar e de se dar a conhecer ao mundo o seu trabalho através de um grande livro de entrevistas, aquelas entrevistas que já temos selecionadas e mais ou menos revistas, que são excelentes, são muito interessantes, e estamos em crer que iremos fazer um bom projeto e um bom livro. Portanto, convido-vos até mais coisa menos coisa, 15 de março, vá lá. Tentem contactar-nos pelos contactos normais, telemóvel, através do site, dos e-mails, etc. Contactem-nos para, se for esse o vosso desejo,
os podermos integrar, e se tiverem qualidade para isso, e projeto, e se tiverem um projeto criativo, de facto, já com alguma consistência, portanto, serão bem-vindos para este primeiro livro de entrevistas. Contactem-nos, aquilo obedece a um regulamento e nós teremos todo o gosto, todo o prazer em vos enviar esse regulamento. E depois, o primeiro volume da Eclética já está fechado, está neste momento na gráfica, em paginação, com 103 autores. É uma obra à volta das 600 páginas. Uma obra riquíssima, muito interessante, e eu sei disto porque estive ali com as mãos na massa na coordenação literária desse projeto. Estamos já a receber trabalhos para o volume 2. Este vai ser publicado, o volume 1, em março, depois falaremos nisso no próximo vídeo também. E depois estamos, como disse e reiterando, a receber até ao fim de março, que nos primeiros 15 dias, vá lá de abril, prolongamos sempre um bocadinho, iremos receber trabalhos, ou já estamos a receber trabalhos para o volume 2. Em qualquer género literário. Também este projeto, o projeto da Eclética, acaba por ser uma obra muito inovadora, muito interessante, e não somos só nós a assumir isso e a dizer isso. De facto, não conhecemos nenhum projeto de antologia que inclua, queria dizer, todos os géneros e subgéneros literários. Com certeza que irá sempre escapar algum. Há muitos géneros literários e muitos subgéneros, mas, por exemplo, na Eclética 1 temos desde a entrevista, conto, poesia, crónica, aforismo, haiku, por exemplo. Enfim, temos toda uma panóplia de géneros e subgéneros que torna aquela obra bastante diferenciada, inovadora e muito rica também em termos literários. Portanto, faça essa experiência, a sua alma agradece enquanto escritor, enquanto poeta, cronista, contista, ficcionista, o que for, envie o seu trabalho para ser incluído no volume 2 que está em formação. Portanto, basta nos contactar por e-mail e particularmente desejamos que o seja mais por e-mail e não tanto por telefone, e nós enviaremos por essa via o respectivo regulamento. Portanto, são estes dois projetos. Estejam atentos também ao nosso site, criapromove.com, que está sempre a ser renovado. Também já agora ao site das edições Colibri, portanto com quem temos uma estreita colaboração, para a divulgação dos nossos projetos, dos nossos eventos, à razão de 2, 3, 4, às vezes mais, outras vezes menos, vamos promovendo por esse país fora sessões de lançamento de livros e eventos culturais e literários e não só de outra natureza também. Portanto, acompanhe o nosso trabalho, será sempre bem-vindo, sem um público, sem a fruição, sem você que está aí do outro lado a seguir o nosso trabalho, nada disto valeria a pena. Portanto, é esse o nosso repto, o nosso desejo, que siga o nosso trabalho e não subestime o seu talento em qualquer área, e particularmente da literatura. Se tem um livro na gaveta, um livro de poesia, um romance, de crónicas, em qualquer género, o que seja, contacte-nos, envie, e as edições Colibri, com o apoio do Cria Promove, terá muito gosto, todo o prazer em publicar, se obviamente tiver qualidade para isso, a sua obra. Sem mais delongas então, efeitos partilhados, digamos assim, estes recados, vamos então aos livros rapidamente. Temos este livro, que acabou de ser apresentado na LX Factor, mais precisamente na livraria Ler Devagar, um projeto de livraria em Lisboa, portanto ali mesmo no centro de Lisboa. Este livro que se chama Rapariga da Trave Sobe ao Céu, da poetisa Marta David. Eu tive o prazer de coordenar na direção literária das edições Colibri este projeto. A Marta David nasceu em Coimbra, concluiu a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante português e inglês, na Faculdade de Letras de Lisboa, e mais tarde cursou portanto, o curso de formação musical do Conservatório, tem-se dedicado ao ensino da música, enfim, é uma humanista, é uma mulher com M grande, dedicada às artes e ao humanismo. Ela escreve maravilhosamente bem. Estes poemas da Marta são de facto fantásticos, em termos literários e poéticos particularmente. Ela de alguma forma tem o talento, a mestria e o encanto, diria eu, de trazer para a poesia de uma forma que eu diria que é mais do que surrealista as pequenas e as grandes banalidades do mundo, e ao mesmo tempo eu não sei se ela concordaria com isto, mas parece que há aqui um gozo,
uma ironia subreptícia que às vezes é muito forte e que parece que ela brinca com tudo isto e que se diverte imenso com tudo isto, e quando eu digo tudo isto, com este mundo. É um livro fantástico, teve um lançamento interessante nesta grande livraria de Lisboa, eu tive o prazer de ter lá estado a acompanhar e a participar. Tem também um excelente, não é prefácio, mas neste caso é um texto da contracapa, que o José Fanha, enfim, escritor, poeta, publicista, divulgador de poesia, homem de cultura, performance, também ligado à performance, da divulgação, etc., que é o José Fanha, que escreveu um texto que ele chamou Falando de Anjos e que se colocou aqui na contracapa. Vale muito a pena também ler o texto do José Fanha, que é interessantíssimo. Aqui no último parágrafo ele diz assim sobre a Marta: a poesia de Marta David fala-nos de anjos, reparem, de fraturas de esperança e rosas, de seres que sobem ao céu e têm as mãos ainda mergulhadas na maravilha da fala, na verdade intocável da pedra, nos novelos que nascem da boca dos deuses e se enrolam sobre a nova humanidade até ao final de todos os tempos. Portanto, mais não digo, ele também mais não diz, mas diz muito, só aqui neste pequenino parágrafo, mas leiam também o texto todo, e leiam particularmente, obviamente, a obra em si. São à volta de mais de 100 páginas de belíssima poesia que as edições Colibri, com o apoio do Cria Promove, têm prazer, a honra e o privilégio de vos apresentar um livro que é como a boa poesia deve ser, para se ir lendo devagarinho, um poema hoje, um poema amanhã, de Marta David, a rapariga da trave sobe ao céu, com um texto belíssimo da apresentação de José Fanha, um livro que as edições Colibri e o Cria Promove recomenda vivamente. Vamos passar a um outro género, a um outro título, este que agora vos mostro, um livrinho de 60, digamos assim, quase 70 páginas, um livrinho que é um livrão. Eu sou da área da filosofia, portanto sou licenciado em filosofia há vários anos, e este livro diz-me particularmente, tive que o estudar, e ainda bem que assim aconteceu, não tanto pelo professor Adelino Cardoso, que na altura já era e continuará a ser, e sempre foi um grande mestre, um grande professor, um grande pensador e um grande divulgador de filosofia. Este livro é do Leibniz, chama-se O Grande Pensador da Humanidade, portanto, uma das referências do pensamento do mundo, um homem que viveu na transição quase do século XVII para o século XVIII, um homem moderno, um homem pensador, filósofo, de uma grande dimensão ao nível de um Descartes, de um Wittgenstein, enfim, e de outros, mas o Leibniz propôs a monadologia, que é um livrinho pequenino, mas que é talvez a sua obra mais significativa, de maior referência, de mais impacto no mundo do pensamento, no mundo da filosofia. E este livro, em boa hora, foi traduzido, é a tradução, introdução e notas do professor Adelino Cardoso, como devem saber muitos de vós, que é um professor da Universidade Nova de Lisboa, que tem desenvolvido projetos na área da filosofia moderna, pensamento português, história e filosofia da medicina. O trabalho de tradução é a parte intrínseca da sua investigação. Portanto, o professor doutor Adelino Cardoso tem feito um trabalho fantástico. Quando cursei quase já vou qualquer dia fazer 30 anos, ele já era uma referência universitária, digamos, e no mundo do pensamento e da filosofia, e agora tenho o prazer, a honra e o privilégio de vos apresentar das edições Colibri, esta grande obra significativa do mundo do pensamento de Leibniz, com a tradução, introdução e notas de Adelino Cardoso, Monadologia, que está aí no mercado e que as edições Colibri e o Cria Promove recomendam vivamente. Vamos passar então, vamos nos manter mais um bocadinho no campo da filosofia. É este livro que agora vos apresento, vos mostro. Um livro da Fernanda Henriques, da professora doutora Fernanda Henriques, chamado Filosofia e Género, outras narrativas sobre a tradição ocidental. Como sabem, isto estava uma conversa agora para muito tempo, não temos tempo, obviamente, as filósofas, as pensadoras não quer dizer que não hajam, que existem pelo mundo e ainda bem, mas
estão um pouco aquém, injustamente, dos homens. E o que é que eu quero dizer com isto? O que é dito aqui? Não é próprio, eu não creio, por aquilo que li do livro, que ela seja a Fernanda Henriques seja uma feminista daquelas ferrenhas, mesmo quase doentias. Não é isso, porque isso também não nos serve de todo. Mas, em boa hora, a professora doutora Fernanda Henriques chama a atenção com este livro de belíssimos ensaios que ela aqui coloca, para essa necessidade de irmos ao encontro do pensamento, de um certo pensamento feminino. E só para perceberem o que eu estou a dizer, também está aqui um excelente prefácio da professora Maria Irene Ramalho, que prefacia este livro. Destaca aqui um textozinho da contracapa que diz assim: o trabalho de releitura dos textos clássicos da filosofia ocidental, a que se entrega Fernanda Henriques neste livro, atenção que isto são palavras da prefaciadora, demonstra que como metade da humanidade tem sido sistematicamente silenciada pela filosofia ou, quando muito, representada de forma grosseiramente enviesada. Depois diz: mulheres vistas apenas como as viu Aristóteles, como não homens. Há aqui subrepticiamente uma ironia e uma crítica implícita muito forte, ainda bem que ela existe. Vamos orientar também a nossa visão, o nosso pensamento, o nosso interesse, o nosso desejo para a boa reflexão filosófica que existe há muitos anos a esta parte, não é? E não estou só a falar da Hipátia, que é talvez a fundadora e aquela que é mais conhecida da antiguidade, mas desde antes dela, provavelmente, e sobretudo depois da Hipátia até aos dias de hoje, há grandes mulheres que se dedicam ao pensamento e à filosofia e que, infelizmente, injustamente, estão esquecidas. Portanto, as edições Colibri e eu próprio e o Cria promove, recomendamente esta fantástica obra de Fernanda Henriques, Filosofia e Género, outras narrativas sobre a tradição ocidental. Passamos então para agora, vamos dar um saltinho também mais uma vez à poesia. Começamos com um livro de poesia, vamos manter um bocado também, porque há ainda outro livro de poesia. Um livro também das edições Colibri, que tem uma capa fantástica, eu não resisto. E para não me enganar, vou aqui à ficha técnica. Portanto, a capa é concebida por uma das nossas designers das edições Colibri, que é a Raquel Ferreira, que faz capas maravilhosas. Neste caso, tem por base uma fotografia da Joana Basílio, uma fotografia do Rio Tejo, ali na zona de Lisboa, no Cais das Colunas. Um livro muito bonito de um advogado, de Luís Manuel Paes Amante. Este autor que surpreende muita gente, um advogado, um homem um bocado, supostamente, pelo menos há aquele preconceito, não é? Uma certa frieza, como é que um homem tem tanta sensibilidade para a poesia? E este autor, o Luís Paes Amante, é de facto um excelente poeta e tem uma particularidade que a mim me interessa particularmente. Como sabem, a poesia, isto é um ponto de vista, é uma perspectiva, não é? É discutível, pode-se rebater, obviamente que sim, mas eu tenho a ideia que uma certa poesia portuguesa, no mundo em geral, mas em Portugal é demasiado hermética, demasiado cabalista. Não quer dizer que eu não gosto, eu gosto, mas se calhar vai-se demasiado por aí. E este livro pega em coisas banais, coisas simples do dia-a-dia, e quase que o Luís Paes Amante nos chama a atenção para a beleza, das coisas que são aparentemente banais e que ele faz com o seu talento de poeta, digamos assim, que elas não sejam apenas e só banais. Portanto, ele fala-nos de tudo um bocadinho, fala-nos de uma bola, fala-nos de um voo, fala-nos de terras, fala-nos de sentimentos, de simbolismos, de amizade, do bem e do mal. Enfim, está aqui uma mundividência poética muito interessante. Este livro chama-se Reflexos, depois tem o subtítulo Da Vida na Vida das Poesias, e é um livro publicado pelas edições Colibri e que as edições Colibri, eu próprio e o Cria promove, recomendem vivamente. Só para terminar, aqui uma pequena crítica do blog O Estranho Mundo dos Livros, numa das badanas, da Joana Bonifácio. Ela diz assim: palavra a palavra, em comunicação secreta, escreveu um amante o que lhe ia na alma. Não há cultura sem afetos. Não podíamos estar mais de acordo. Reflexos de Luís Paes Amante, Da Vida na Vida das Poesias, um excelente livro de poemas para ir lendo aqui e ali,
ao longo dos afetos, ao longo da vida, e vão ver que isto também é tiro e queda. Se lerem, também fala aqui de relações de amor, fala da importância da paixão, da importância das relações, do amor carnal e do amor, digamos, mais platónico. Também há aqui alguns rasgos dessa natureza. Portanto, um belíssimo livro para iniciar este ano de 2017 também. Vamos passar então a um outro livro de poesia de uma outra editora, da Pastelaria Studios. É este que agora vos estou a mostrar, da coleção A Poesia Pode Durar um Dia. É de uma colega, de uma professora também de português, Rosário Pedroso. Elas têm este título curioso neste livro: Extramuros, Espaços e Tempos Habitáveis. Ora, é um livro que também tem ilustrado, tem fotografias da própria, se não estou em erro, e também tem fotografias, como ela aqui refere, de João Paulo Morteira, pelo menos uma, e de Venâncio Gomes, que estão aqui reproduzidas. Portanto, a fotografia artística, e nós já fizemos noutras obras várias experiências com isso, casa muito bem com a poesia. Tem aqui belíssimas fotografias também. Portanto, é um livro essencialmente de poesia, que está ilustrado com belas fotografias e que, como é dito aqui, num pequenino texto, digamos assim, aqui logo estava a ver se o encontrava, peço desculpa, portanto, está aqui logo no início, e nas próprias palavras da autora, ela diz assim: escrevo para quebrar o silêncio. Só isto vale por 1000 palavras, não é? Através da poesia exprimo a minha relação com o mundo e com as palavras. São as minhas vivências, aspirações, as pessoas de quem gosto, as pessoas que eu vejo, as pessoas que eu sinto, que me fazem escrever. O que me fascina na poesia é a possibilidade de revelar todo o mundo interior, a dimensão espiritual da vida, num determinado país, numa determinada época, e continua mais um bocadinho por aí fora. Portanto, são palavras da própria autora, mais palavras para quê? Um belíssimo livro de Rosário Pedroso, já agora. A última entrevista que nós colocamos no sítio das entrevistas no portal Cria Promove foi exatamente desta poetisa, desta escritora. Vão lá, é muito interessante também as respostas que ela nos dá às nossas questões, e ficam a conhecer um pouco mais, porque vale a pena, Rosário Pedroso com este Extramuros, Espaços e Tempos Habitáveis. Passamos então agora para um outro género literário, para um romance, não é? Este romance que agora vos mostro, que tem um título bastante curioso e com uma grafia também bastante curiosa, que é O Caçador de Muros, da Ana Filomena Amaral, que estamos em crer que irá também em breve conceder-nos uma entrevista ao Cria Promove. Este livro é da Chiado Editora. A Ana Filomena Leite Amaral nasceu em Avintes, em 61, é mestra em História Económica e Social Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, possui o curso de pós-graduação em Ciências Documentais, Biblioteconomia e uma larga experiência como intérprete e tradutora de várias línguas europeias, mantendo particular contacto com a língua alemã. Temos aqui uma mulher ligada às artes, à cultura, à literatura, uma humanista, e de facto este livro é curioso porque fala... isto, quando eu me confrontei com este livro e com este título, lembro-me logo de uma frase, creio que foi do Papa João XXI, se não foi, peço desculpa, mas creio que foi dele, quando ele dizia: a humanidade constrói mais muros do que pontes. E de facto é verdade. Não podíamos também estar mais de acordo, e há aqui uma desmistificação por parte da Ana Filomena Amaral com este excelente romance. E há aqui uma perspectiva ética e moral, se quiser, e de justiça, e agora temos, sei lá, o muro do Trump, do Donald Trump com o México. Isso é outra discussão, é outra matéria, mas que se cruza e se interlaça aqui neste nosso raciocínio. A ideia do muro de Berlim, não é? Que também de alguma forma este romance é inspirado aí, mas ela aqui na contracapa diz, para ficarmos com uma ideia do que é que este romance nos fala: neste romance há muros que oprimem em nome da paz, muros brutais no limiar do genocídio, e depois trata-se de um personagem que é jornalista, que é o Alberto, e ela diz: o jornalista Alberto faz-se ao caminho da Coreia à Irlanda do Norte, do Saara Ocidental à Palestina, de Caxemira ao México e ao Brasil, a longa odisseia do caçador de muros. Promete. Vale a pena ler. Eu não consegui chegar ainda até ao fim da leitura, mas aquilo que li é fantástico, ela escreve bastante bem. Portanto, o Cria Promove
e ele próprio recomenda O Caçador de Muros, de Ana Filomena Amaral. Passamos então para, agora, pela primeira vez, desde que começamos em janeiro de 2016 este projeto do CRIA Promove, falamos de muitas coisas já, CDs, particularmente livros, bastantes livros, e são todos em português. Desta vez temos 2 livros escritos totalmente em inglês, de um autor chamado John Carlos de Mel, portanto vou começar por apresentar o primeiro. Já não sei bem por que razão houve um conhecimento através da internet. O senhor é imigrante há muitos anos nos Estados Unidos, portanto ele nasceu em São Miguel, nos Açores, é português e está lá imigrante. É um homem de cultura, trocamos alguns mails e depois eu convidei-o a mandar qualquer coisa para nós conhecermos. Não é que eu domine o inglês, que não é o caso, mas o que sei dá para perceber alguma coisa dos livros que ele enviou, e começo por vos apresentar de John Carlos de Mel, Sample Wonders and a Memory Here, que é este título que agora vos apresento. Traduzindo para português dá qualquer coisa como simples wonders, portanto maravilhas, que sei que a tradução é a mais correta, de um ano memorável, não é? Pequenas, simples maravilhas, coisas interessantes, fantásticas que me aconteceram durante o ano, é um bocado a ideia que está patente neste título. Aqui vê-se o autor a fazer no caminho de Santiago, é isso que nos parece, portanto não fui investigar muito bem, mas parece-me que é isso. Portanto, nesse ano, e estamos a remontar, isto foi um livro publicado nos Estados Unidos em 2012, e parece que foi nesse ano de 2012 que o autor viveu experiências fantásticas, maravilhosas, como aliás está no próprio título do livro, um ano memorável, como ele diz, e que de facto é um livro ilustrado, obviamente a uma cor, mas que dá a sensação que tem muitos amigos, tem muitas pessoas a apoiá-lo, que tem uma vida feliz, que é um bom vivant, que quer, ainda bem que assim é, que quer tirar partido da vida. Eu tive muito prazer, muito gosto em conhecer, gostaria de o conhecer pessoalmente, e oxalá que isso possa acontecer, o autor John Carlos de Mel, um português imigrante na América, e que parece que é uma pessoa extremamente feliz, gosta daquilo que faz e que escreve muito bem em inglês. Eu estou mais habituado a ler em português e a apreciar a literatura portuguesa. Isto não deixa de ser literatura portuguesa, o autor é português, mas está escrito em inglês. Oxalá que ele possa traduzir brevemente para português e que sejam as edições Colibri a fazê-lo. Portanto, apresento-vos um livro maravilhoso que nos deixa bem dispostos, que nos dá uma injeção de vida e que nos permite chegar à conclusão que vale a pena viver, e quanto mais tarde morrermos, melhor, tirar o melhor partido da vida, como aliás aconteceu neste ano, que é referido neste livro, Sample Wonders and a Memorable Year. Ora, aqui está. Um livro que o CRIA Promove recomenda vivamente. E ainda do mesmo autor, agora este livro que vos mostro, este romance, de John Carlos de Mel, Chasing the Dream, e depois tem o subtítulo An American Immigrants. É um português imigrante na América, como já vos disse, chasing, a procura, a busca mais ou menos desenfreada, portanto, a obsessão de conseguirmos os nossos sonhos, neste caso, e parece que o John Carlos de Mel conseguiu alguns dos seus sonhos, vive há muitos anos na América, parece ser alguém feliz com aquilo que faz, com o seu percurso de vida, e apresenta-nos um romance que nos fala das vicissitudes, também da resiliência, dos problemas, do bom e do mau, destacando mais o bom em detrimento do mau, e aqui num romance ainda quase com 500 páginas, perto disso, nos apresenta aqui uma narrativa, ou um conjunto de narrativas que se entrecruzam. Eu também não só li ainda em diagonal algumas coisas, e é mais difícil, tenho que perder mais tempo porque se trata do inglês. De qualquer maneira, parece-me ser um romance fantástico. Obrigado ao John Carlos de Mel por nos ter enviado a tempo e horas de gravar aqui este vídeo também com os seus livros. E que possamos ir mantendo o contacto, e que estas duas obras, ou outras que ele tenha na gaveta, possam ser, porque não, publicadas em Portugal, já agora pelas edições Colibri. Chasing the Dream, à procura do sonho, qualquer coisa assim, um imigrante na América, um romance
fantástico, escrito em inglês, mas para quem perceber de inglês é simples de ler, está numa linguagem, num inglês muito acessível. Portanto, são estes 8 fantásticos livros que eu vos tinha para apresentar, alguns romances, alguns ensaios, livros de poesia, 2 ou 3 também. Para o próximo mês, com certeza, cá estaremos mais uma vez para partilhar convosco. Posto isto, outras resta-nos agora proceder às despedidas, reiterar alguma informação que vos tinha falado no início. Portanto, como vos disse, e não quero mais repetir, estamos a receber trabalhos para a Eclética Volume 2, portanto o Volume 1 será apresentado na Casa do Alentejo em março, depois falaremos nisso com mais detalhe no próximo vídeo. Portanto, se escreve para a gaveta faz muito bem, não fique lá eternamente, como é costume dizer-se. É uma obra fantástica, inovadora, diferenciada à Eclética, que vai englobar, ou que está, a primeira engloba quase todos os géneros literários, a segunda vai nessa onda, nesse caminho. Portanto, envie os vossos trabalhos para serem incluídos no próximo volume. Teremos muito gosto e será para nós uma honra contar consigo. Depois, como também foi dito, estamos também a receber contactos para a inclusão de entrevistas no nosso primeiro grande livro de entrevistas, uma coprodução, digamos assim, entre as edições Escola Ibria e o projeto Cria Promove. Vamos incluir nesta primeira obra 30 autores criadores, já temos metade dos entrevistados selecionados, ou mais do que isso, a maioria portugueses e vários do Brasil e de mais um ou outro país da lusofonia. Portanto, se quer promover, desenvolver, se acha que o seu trabalho é consistente, se acha que vale a pena partilhar com o mundo aquilo que tem feito, e nós somos os primeiros a admitir que sim, não deixe de nos contactar para que possa ter uma belíssima entrevista nessa primeira obra, e também, se não for nessa obra, que nos contacte para que possa ter uma entrevista para todo o mundo, de Portugal para o mundo, como é o nosso lema, não é? E o nosso símbolo, o nosso logotipo é também o globo. Não deixe de nos contactar para podermos, se for o caso, realizar consigo uma bela entrevista sobre o seu trabalho, seja da literatura, das artes plásticas, seja você músico, cantor, homem ou mulher da moda, ou ligado a isso, ou à performance, ou a qualquer outra área da cultura e das artes. É para isso que existimos. Foi um prazer, uma honra e um privilégio ter estado aqui a partilhar estes momentos consigo. Cá estaremos então no próximo vídeo de março. Seja feliz com arte e cultura. Até lá e tudo bom.